Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde aqui do canal, em que hoje eu irei responder a dúvida de James Silva, que escreveu perguntando se o homem possui uma alma, no sentido de ser uma essência incorpórea ao indivíduo, ou se o homem é uma alma, no sentido apenas de possuir vida, como daria a entender os textos da Bíblia hebraica. Qual seria então a visão bíblica e a visão histórica a respeito da origem da crença na alma, tanto na religião judaica quanto na religião cristã? E a resposta para esta pergunta é que a ideia de que os seres humanos possuem uma alma, no sentido então de ser uma essência incorpórea ao indivíduo, ela realmente é uma ideia que não fazia parte do pensamento da antiga religião de Israel. Essa ideia de que os seres humanos possuem alma, ela só surgiu gradualmente após o exílio babilônico, e especialmente no período helenístico do judaísmo do Segundo Templo, quando os judeus ali absorveram diversos aspectos do pensamento grego em sua cultura. Na filosofia grega, especialmente com Platão e Aristóteles, que foram os principais responsáveis por sistematizar ali as ideias relacionadas à alma, se acreditava então que a psique, que seria a essência de uma pessoa responsável por nosso comportamento e também por nossos pensamentos, ela seria um ocupante incorpóreo e eterno ao nosso ser, que continuaria pensando e existindo, então, inclusive após a morte do indivíduo. E especialmente este termo, que é bastante importante para a filosofia grega, chamado de psique, que comumente é traduzido então por alma, é o termo que foi adotado pelos judeus helênicos, na versão Septuaginta, para traduzir a palavra hebraica nefesh, que nós encontramos ali sendo adotada diversas vezes no Antigo Testamento. No entanto, um detalhe muito importante é que, embora a palavra hebraica nefesh e a palavra grega psique, elas sejam ambas palavras bastante próximas, porque ambas podem ser traduzidas como vida ou ainda como respiração vital, quando nós observamos o emprego da palavra nefesh na Bíblia hebraica, em nenhum momento ela é entendida como alma, no mesmo sentido de uma essência incorpórea ao indivíduo, como era entendida então alma pelos gregos. Ela sempre é entendida na Bíblia hebraica apenas como ser, como um indivíduo, como vida ou como respiração vital, ou ainda até mesmo, um fato curioso, é que ela pode ser entendida inclusive como garganta ou pescoço, que seria por onde passa a nossa respiração vital, conforme nós encontramos, por exemplo, em Jonas, no capítulo 2, verso 6. No entanto, quando nós chegamos ao período helenístico da história judaica, com o contato dos judeus com a filosofia grega e a gradual, então, adoção do conceito de alma na religião judaica, que depois se tornou, inclusive, amplamente aceita pelo judaísmo rabínico, foi quando a palavra nefesh hebraica ela ganhou mais um novo significado, sendo compreendida, então, agora, também da mesma forma que a palavra grega psique, como uma essência incorpórea, imortal ao indivíduo, então, que seria a alma. E é até mesmo por esta razão que em algumas traduções da Bíblia, como por exemplo em Gênesis, no capítulo 2, verso 7, nós encontramos a tradução de que Deus soprou o fôlego de vida e o homem se tornou uma alma vivente. Nós encontramos em hebraico ali como lenefesh haya, porque nefesh passou a empregar esse novo significado, o significado de alma. No entanto, de uma perspectiva puramente histórica, essa é uma tradução imprecisa e uma tradução também anacrônica, porque o mais correto seria traduzir que o homem se tornou um ser vivente, da mesma forma como nós encontramos sendo traduzido pela versão da Bíblia de Jerusalém. Isto simplesmente porque o conceito de alma, como uma essência incorpórea e imortal ao indivíduo, conforme foi compreendida posteriormente pelos judeus helenistas, ainda não existia no momento em que o autor bíblico escreveu o livro de Gênesis. Então, traduzindo por alma, pode levar a uma má compreensão a respeito do texto bíblico. Agora também, apenas como um pequeno adendo, uma outra palavra hebraica que em alguns casos ela se aproxima do significado de nefesh é a palavra ruach, que posteriormente se tornou uma tradução para espírito. Mas também o sentido primitivo da palavra ruach era apenas ar, sopro ou ainda vento, que seria como uma força vital misteriosa proveniente de Deus. E ainda posteriormente a palavra ruach também ganhou ainda alguns outros significados, no sentido de dar uma ideia de inspiração a uma pessoa, como por exemplo a ideia de que alguém possui um espírito de profecia,
um espírito de sabedoria, de impureza, de luxúria, de inveja, ou até mesmo um espírito de mentira, que chegou inclusive a ser personificado ali em 1 Reis, no capítulo 22, verso 21 a 22. Mas na Bíblia hebraica, ruach não deve ser confundido com alma. A ideia de alma é um conceito que surgiu posteriormente na história. Agora, no cristianismo, quando nós observamos os textos que fazem parte do Novo Testamento, em quase todas as vezes em que nós encontramos a palavra grega psique, ela também é empregada com o mesmo sentido da palavra hebraica nefesh na Bíblia hebraica, ou aquilo que os cristãos chamam de Antigo Testamento, significando então apenas um indivíduo, ou vida, ou ainda um princípio vital. No entanto, existem algumas exceções que são muito importantes, que podem ser entendidas talvez no mesmo sentido da união alma e corpo dos gregos, como nós podemos encontrar, por exemplo, com o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23, e também no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, verso 28. Vamos observar ali estes textos, o que eles nos informam a respeito deste conceito. Vamos ver o que nós temos ali. O Deus da paz vos conceda santidade perfeita, e que o vosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo, sejam guardados de modo irrepreensível para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na guiena. A partir destes textos, é possível concluir que, muito provavelmente, os cristãos primitivos também já acreditavam que o ser humano possuía uma alma, da mesma forma como muitos judeus também nessa época já haviam adotado essa mesma ideia. No entanto, nós não podemos afirmar se todos os grupos cristãos primitivos mantinham essa mesma ideia, porque havia, de fato, uma grande diversidade no pensamento cristão mais primitivo. Mas o que é fato é que, com o desenvolvimento da grande igreja católica proto-ortodoxa ali no segundo século, a doutrina da alma ela foi aceita como uma ideia padrão. E hoje, assim como no judaísmo, a alma também é encontrada na maior parte dos movimentos cristãos como uma crença muito importante.